A gente começa no Photoshop com o Sávio e se não der hoje, a gente marca outro dia só pro Photoshop. Certo? Cecília Silva. Adoro as reações. Vou reagir também. Ai, peraí. Inicialmente, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença de quando utilizar o Photoshop e o Illustrator? Mais alguém consegue chutar alguma coisa? Tem que Eita. Acho que. Gabriel Acho que no Illustrator dá para você colocar fontes, tipografias e tal. E no Photoshop eu acho que é mais edição de imagem em si. Mais alguém? Tá, falando de forma técnica, essa se arrasou, viu? Falando de forma técnica, a gente utiliza o Illustrator para vetor e o Photoshop para. Eita, não tá gravando. Ai, como bom para gravar. E gravar tá indisponível, gente. Então, quem não tá participando perdeu. Mas falando de forma técnica, o Illustrator a gente utiliza para manipulação, criação de vetor, e o Photoshop a gente utiliza quando a gente está fazendo coisa com bitmap. Em resumo, o Illustrator ele utiliza um tipo de equação matemática que aí, tipo, a partir que você está utilizando, ele vai poder ser redimensionado, independente do tamanho. E o Photoshop é pixel e imagens. Eu tenho um exemplo aqui, ó. No Illustrator, a gente tem coisas mais definidas, e no Photoshop é quando está tendo principalmente edição de imagens, mas falando de forma técnica é bitmap. Eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas que eu fiz para ficar meio. Acho que dá para entender um pouco mais. Porque no início eu acho que é meio difícil de entender, mas aí você vai pegando com o tempo. Esse slide é antigo. Por que Illustrator? Eu acho que é muito importante a gente saber utilizar o programa além da universidade, porque existe uma demanda muito grande da utilização, principalmente dos programas da Adobe. Se você for ver hoje em dia, quando eles pedem estágio, por exemplo, é a primeira coisa que você precisa saber. E também dentro de uma empresa mesmo. É muito comum subentender que você já sabe utilizar. Não é tipo uma coisa de outro mundo. Será que fulano sabe usar? Tipo, ele faz design, ele deve saber usar. Porque dentro da agência, ou dentro de um setor, todo mundo vai utilizar o mesmo programa. E faz muito mais sentido você aprender a utilizar o que está todo mundo usando para poder enviar e receber arquivos do que aprender uma coisa nova, sabe? Sei lá, fazer no Figma ou fazer no Procreate. Vai funcionar, vai ser feito? Vai. Mas aí não faz muito sentido porque é só uma coisa que você usa sozinho, não todo mundo. Eu tô com alguns exemplos de coisas que eu fiz no Illustrator que eu pelo menos penso assim, vou precisar redimensionar isso depois, ou vou precisar enviar para um cliente, para alguma pessoa que ela vai colocar o mesmo. Isso, Cecília. Colocar alguma coisa que a pessoa vai ter que utilizar em diversos tamanhos. Exemplo, um logotipo. É muito comum você ver tipo, um logotipo sendo utilizado em um cartão de visita de 10 centímetros
e um banner de 5 metros. E quando você faz essa conversão em vetor, você não precisa fazer compensação de pixel. Meio que já vai tudo automático, sabe? Tem alguns exemplos de coisas que eu acho que dá para entender o principal funcionamento do Illustrator. Tem esse aqui que é para fashion design, que eu fiz também, que foram os vetores. A gente fez os vetores. A mão, depois da mão, foi para o Illustrator, do Illustrator foi para a bordadeira, e da bordadeira foi desfilado. Então foi tudo feito no Illustrator, e do Illustrator a gente conseguiu mandar para outras pessoas de forma mais fácil. Coisa para a prefeitura também. É tudo Illustrator, gente. Illustrator, ilustração que eu fiz também no Illustrator, porque mais uma vez eu ia precisar que fosse impressa em ecobag, em banner, em pôster, então faz muito mais sentido eu fazer em vetor e ir redimensionando do que eu fazer em, sei lá, em 4K e perdendo qualidade, sabe? Vetor também. Tem embalagem que eu fiz também. Eu só coloquei o que eu fiz porque eu sei que foi feito no Illustrator. Aí não vou sair chutando, né, das pessoas. Coisa que eu fiz também. Outdoor, panfleto para prefeitura, panfleto, adesivos, o cartão de visita. Cartão de visita não, cartão de vacina, que foi feito todo no Illustrator também. Eu vou até abrir para vocês verem daqui a pouco. E eu trouxe também um spoiler do que vocês vão ter que fazer na próxima B. Eu acho que a Mari deve ter falado, já se ela não falou, ela vai falar na próxima aula. Nessa B agora, vocês precisam fazer um press kit. E ele precisa ser desenvolvido em algum software. E para fechar, tem que ser 100% no Illustrator. Eu trouxe um exemplo do que vocês vão ter que aprender mais ou menos para poder fazer isso. Eu trouxe o ingresso do meu grupo, que a gente fez da Barbie. Nosso tema sorteado foi do filme da Barbie. E a gente podia utilizar Photoshop, Illustrator, Figma, qualquer outra coisa, mas tem que finalizar no Illustrator. E a gente decidiu fazer todo no Illustrator porque era mais prático para a gente. Esse é o resultado final e essa é a prancheta que a gente fez lá no Illustrator. Então tem a prancheta de impressão e tudo aqui é faca de corte. Que vocês vão aprender nas próximas aulas, mas a gente vai ensinar hoje a fazer forma básica, criar arquivo. Arthur, sim, o Illustrator é pago, mas dá para piratear. Eu tenho um linkzinho. Deixa eu ler as mensagens de vocês. Pedro, é possível vetorizar as artes de ilustração? E sim, Silas, é possível fazer vetorização de ilustração mais complexa, mas aí também vai depender muito do seu tempo, sabe? Tempo e vontade. Eu sei que se eu fazer no Photoshop ou no Procreate, que é os que eu utilizo, eu consigo exportar em PSD e vetorizar mais fácil as camadas. Mas aí realmente é um trabalho manual, você vai ter que fazer e depois vai ter que vetorizar, camada por camada. E é isso. Eu vou abrir algum arquivo para vocês aqui, para vocês verem que não é nada de sete cabeça. Vocês preferem que eu abra esse aqui ou alguma outra coisa? Eu tenho todos esses aqui que eu mostrei. Eu acho melhor porque vocês vão ter que aprender, né? Porque tem utilização de fonte, de imagem e de coisas. Eu acho que é o mais próximo. Oi? Aquilo, né? Você quer que eu abra esse ou esse? Sim. É porque eu acho que o da vacina é mais tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui em casa. Um segundo, para mostrar ele impresso.
Sobre essa parte de craquear o programa, eu vou subir uma pasta no Drive ou em algum outro transferidor de arquivo com um setup do Photoshop e do Illustrator. Aí eu ensino vocês a baixar, quem não tiver. E aí fica mais fácil, porque é só baixar o arquivo lá e instalar no computador. Gente, eu ia tentar mostrar esse material impresso, mas eu perdi o meu. Mas quem tomou vacina esse ano ou ano passado aqui em Maceió recebeu. Então, acho que alguém deve ter. Quem não tiver pode pegar, tipo, eu acho que tá dando no shopping e em algum lugar aqui de Maceió. Os postos de vacina já está dando, eu nunca sei. Enfim, basicamente, para esse arquivo, eu utilizei uma prancheta, que é a base, tipo, a folha no Illustrator. É uma prancheta e tá em pontos, mas é uma prancheta A4. Uma prancheta A4 horizontal. E tudo aqui é vetor, então tudo é editável. Aí, deixa eu abrir os grupinhos. Então, eu posso redimensionar tudo e não perde qualidade em nada, sabe? Então, os mesmos materiais. Isso é muito utilizado em campanha grande, porque, tipo, esse material aqui da vacina a gente utilizou no cartão de vacina, anúncio para TV, eu acho que utilizou em outdoor também, camisas, cartãozinho de visita, enfim, muitas coisas. Então, para ter essa mudança de formato, de tamanho, se fosse uma coisa em bitmap, a gente ia perder bastante qualidade, detalhe, ia ser muito fácil, tipo, tá aqui, por exemplo, esse quadradinho aqui de uma cor, e no anúncio da prefeitura, na TV, tá em outra cor, ou na camisa tá de outra cor, e enfim, ia ser muito fácil de perder. Perdemos alguma coisa, eu tô com sono hoje, mas espero começar já. Vai ser bem básico hoje, gente. A gente vai aprender a fazer criação de arquivo, configurar a prancheta, fazer forma, fazer texto, deformar. Eu acho que eu vou ensinar vocês a expandir a aparência, que é vetorizar a fonte, vetorizar a imagem. Eu acho que tá bom. Acho que o resto. Mas alguma coisa, sabe? Que eu posso falar hoje? Acho que. Eu acho que é bom explicar a parte Acho que esse é o... de montar o arquivo, tipo, abrir e colocar as pranchetas. Não, acho que esse é o basicão mesmo. Então, é mais introdutória as monitorias, porque a gente não tem como abranger tudo que o programa pode fazer. É mais fácil quando vocês tiverem alguma dúvida muito específica, vocês falam com a gente durante a aula, no WhatsApp, e a gente tira. E é mais fácil fazer uma coisa muito basicona e abrangente hoje, e é tipo, o que vocês precisarem, vocês irem chamando a gente, do que fazer explanação de coisas que vocês não vão utilizar, sabe? Enfim, quem abriu o Illustrator tiver com ele aberto, eu uso a versão 2025, 2023. Ele de 2023. Essa é a página inicial, não muda muita coisa, a depender de cada versão. Aqui tem configurações pré-definidas, então o que geralmente as pessoas utilizam, A4, cartão postal, tamanho comum de tela, horizontal, tamanho comum para vídeo e para anúncio de TV, enfim, e mais para definições. Aqui embaixo, geralmente, ele mostra os últimos arquivos que vocês abriram. Aqui foi o que eu abri hoje, mais cedo. Ou ele pode abrir assim, listinha. Eu gosto assim porque é mais fácil de ver. Na lateral, você pode criar um novo arquivo, abrir um que já seja alguém tenha enviado para vocês ou você tenha baixado da internet. Aqui tem o início, aqui tem uns tutoriaizinhos no próprio Illustrator. No Photoshop tem também, eu acho. E aqui embaixo tem arquivos pessoais, compartilhados e lixeira. Eu vou botar por iniciar e vou fazer um novo arquivo. Nesse trabalho que a Mari vai pedir para vocês, vai ter tamanho específico de algumas coisas, eu acho. Então, eu acho que vocês vão ter que necessariamente abrir um novo arquivo em tudo.
Quando você clica em abrir novo arquivo, o mais pesado é o Photoshop, Mabel. O Illustrator ele é mais leve. Quando você clica em abrir novo arquivo, tem as opções aqui em cima, dos recentes, tamanhos recentes que você abriu, tamanhos salvos e para definições. Então, dispositivo móvel, um tamanho comum de iPhone, um tamanho comum para Stories, tamanho comum para tela vertical, web, que é a tela horizontal, então web grande, web comum, web normal, MacBook, enfim, os mais utilizados. E também embaixo tem umas definições, uns templates. Tamanho de impressão, que eu acho que vocês vão mais utilizar nesse trabalho, então, carta A4, impressão grande, que é o 5x6, eu acho. Ofício, tabloide, A3, B4 e B5. Não tem B3. Tamanho de filme e vídeo, tamanho comum de arte e ilustração, então pôster comum para impressão. Estou falando a mensagem do Silas. Silas, os dois não rodam igual, não. Mas dá para configurar a quantidade de memória RAM que cada programa utiliza no computador. Eu vou mostrar isso mais tarde. E aqui tem mais modelos. Eu vou fazer um tamanho aqui em centímetros. Eu vou fazer um tamanho em pixels. Vou fazer 1080. Pode falar, Samara. Samara. Foi sem querer. Ah, tá. Aqui, quando vocês vão criar um arquivo, tem a largura e a altura. Tem a unidade de medida aqui, pixel, pontos, polegadas, pés, centímetros, milímetros e metros. Eu acho que vocês vão utilizar mais pixels e centímetros. Aqui tem a sangria, essa parte é muito importante porque, principalmente em impressão, quando a gente vai imprimir alguma coisa, vocês vão ter aula disso ainda. Deixa eu ver se eu acho foto para ilustrar. Sangria impressa. Na hora de imprimir alguma coisa, principalmente em grande escala, é muito comum ter o recorte depois. Então, imprime e depois vai refilar. Essa parte da sangria é para quando for refilado aqui, ó, não ficar margem em branco. Então, é muito importante em todo impresso a gente utilizar mais ou menos 1 centímetro de sangria, 0,5 para cada lado. Aqui, ó. Eu vou fazer um arquivo como se fosse a impressão do trabalho já, então acho que é mais fácil. Vou vir em impressão, vou fazer um A4, 1 centímetros. A4, 1 centímetros. Aqui na sangria, a gente geralmente utiliza 0,5. Eu acho que a Mari vai pedir isso também. Inclusive, no período passado, o pessoal perdeu muita pontuação porque não colocou sangria. Então, é bem importante você prestar atenção nisso aqui. Geralmente, vocês até tá assim, ó. Só a largura, a altura, a unidade de medida, a orientação, a quantidade de prancheta e a sangria. Mas é bom também vir nas opções avançadas e configurar o modo de cor e a rasterização do arquivo de vocês. Tem 2 unidades principais, que é CMYK e RGB. Eu acho que vocês sabem disso já por causa de tag. RGB é vermelho, verde e azul, que são as cores principais de tela. E CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto, que é as cores utilizadas em impressora comum. Dentro do CMYK, no próprio Illustrator, vocês podem utilizar Pantone também. Assim, hipoteticamente, né? Eu não acho que ninguém vai usar Pantone para imprimir o press kit. Então, na hora de fazer os arquivos, principalmente do press kit de vocês, é interessante estar tudo em CMYK. No período passado, o pessoal perdeu pontuação por isso também. Rasterização, pode ser alta, média, tela 82. Eu acho interessante colocar em alta, para não perder
qualidade de impressão. E é só criar agora. Vocês estão. Dá pra ver que tem uma linha vermelha aqui? Alguém me confirma, por favor? Dá sim. Essa linha vermelha é a sangria do arquivo. Então, quando for imprimir, ele vai imprimir tudo isso aqui, ó. Essa parte branca é o tamanho de uma folha comum A4 que a gente fez, horizontal. E a parte vermelha é o 0,5 centímetros que a gente pôs a mais em cada lado. Ou seja, quando você for criar seu arquivo, você faz em toda a parte vermelha aqui de dentro. Porque a parte de dentro vai ser impressa e a parte vermelha é cortada. Enfim, quando criar o arquivo, ele vai estar assim. É interessante configurar a tela do Illustrator antes de começar a trabalhar. A minha está arrumada, então eu vou botar espaço de trabalho essenciais. Geralmente é assim, ó, a de vocês, que embaixou hoje. Vem assim, vem de ladinho, assim. Fica assim. Eu vou falar como eu gosto de utilizar a minha área de trabalho. Mas aí é uma coisa pessoal que vocês vão se envolver depois de um tempo. Eu gosto de deixar a minha barra de ferramenta flutuando, porque meu monitor ele é um pouco grande, o que eu uso aqui em casa, e eu acho que se deixar assim, grudado, ele perde um pouquinho de espaço de trabalho. Mas enfim, isso é meio pessoal. De resto, eu acho interessante vocês terem em cima da barra de ferramenta de vocês a parte de atalhos rápidos. Então é bom sempre vir em janela, espaço de trabalho e colocar clássicos essenciais, que ele já ajuda bastante. Que eu já tenho preenchimento de cor, tenho traçado, perfuração de traçado, grossura, opacidade, estilo e etc. E também ele muda aqui já a barra de ferramenta para o essencial. Já está quase pronto a pré-configuração do programa. O que eu só gosto de fazer também é apertar Ctrl R. Ctrl R, que ele aparece aqui em cima, ó. Ele aparece as guias. Eu gosto de ter perto aqui para puxar e ajustar mais rápido. Enfim, de configuração da área de trabalho, é isso que geralmente eu faço. De resto, é bom configurar também as preferências do programa. Eu vou mandar lá no grupo de vocês um PDF, que eu acho que eu tenho ainda, com as configurações de preferências para computador não tão bom, que é umas coisas bem baixinhas. Mas, em resumo, é bom ter aqui editar geral e tentar deixar assim as coisas. Então, tolerância a 3 pixels, aderir a 2 pixels. Eu acho que isso aqui eu não mexo. Unidade de centímetros, que é o que eu estou trabalhando agora. Isso aqui é pessoal, fatias. E o que eu falei pro Silas é mais no Photoshop, não tem nem aqui, que é o desempenho. Quando você vai no Photoshop, você pode vir no desempenho e você pode configurar a quantidade de memória RAM que ele utiliza. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Acho que consigo abrir. Geralmente é bom colocar entre 70% a 75% de memória RAM utilizada, porque aí ele não trava tanto assim. Tratamento aqui é muito bom. No tratamento de arquivo, é bom vir aqui e colocar 30 segundos, que ele vai salvar automático o seu arquivo a cada 30 segundos. Então, se o programa fechar ou cair, não tem perigo de não ter salvo nada. Que é o mais importante. Vou até mandar lá no grupo agora. Porque, como a maioria de vocês, eu acho que vai utilizar o programa craqueado, é muito comum fechar ele sozinho. Estou mandando lá no grupo. Configuração. Eu gosto de fazer essa monitoria presencial porque eu sinto que o pessoal aprende mais, porque fica fazendo lá na hora. Eu não acho que
tá todo mundo com o Illustrator aberto aqui. Tem alguém com o Illustrator aberto fazendo? Ou não? Ou tá todo mundo no Facebook? Emily Fonseca tá com o Illustrator aberto. Uma pessoa. Eu vou liberar um link lá, Arthur. Eu e o Sávio, a gente vai liberar um link com o Illustrator pra vocês baixarem. Ok. Depois de tudo arrumadinho, é bom começar a trabalhar. Aqui do lado a gente tem as ferramentas padrões do Illustrator. Então aqui tem a seleção, tipo, selecionar o tipo de arquivo. Inclusive, se você pegar o cursor do mouse e deixar em cima, ele dá um mini tutorial de como utilizar. Ó, seleção. Essa é a seleção direta que se utiliza dentro de algum tipo de grupo ou quantidade específica de formas. A varinha mágica, que ela seleciona coisas parecidas. A caneta. Outra coisa que eu tinha dito, inclusive, na monitoria do período passado, é que para vocês, primeiramente, não se prenderem a como eu utilizo o programa, como o Sávio utiliza, porque não tem um jeito certo de utilizar o Photoshop e o Illustrator. Obviamente, vocês podem ver tutorial no YouTube, inclusive eu aprendi tudo vendo tutorial no YouTube e desenvolver um método pessoal de utilizar, porque, pelo menos tendo experiência dentro do mercado, todo mundo que eu trabalhei tem o seu jeito de fazer, sabe? Eu faço um efeito diferente do que minha supervisora lá do estágio faz, ou diferente do que o Sávio faz, ou diferente do que a outra estagiária faz. E tá tudo certo, todo mundo fazendo certo. Não tem um jeito de se fazer. E também é não se prender à experiência de outra pessoa. Então, vocês vão ter monitoria comigo. Eu sabe que a gente pode estar 2 períodos acima e ter uma experiência um pouco a mais dentro do programa, mas vocês estão começando agora também isso. Então, não é para se cobrar tanto assim, sabe? E pedir ajuda ao pessoal mesmo. Enfim, essa é a ferramenta caneta, que você pode fazer formas soltas. E essa ferramenta caneta é de curva. Então, a gente pode usar ela para fazer formas mais arredondadas. E com as outras ferramentas que tem aqui em cima, vocês podem editar. Então, isso aqui de seleção de a Pencil, eu adoro a Pencil Cell. Eu acho que é a ferramenta que eu mais uso dentro do Illustrator. Eu amo ela. Aqui tem a ferramenta de selecionar, que você pode pegar alguma forma que você criou e mover de local. E essa é a ferramenta de seleção direta, que você utiliza para selecionar pixels. Então, você vem aqui dentro da forma e você pode mover um pixel, ou um ponto, um nó, sabe? E editar só esse nó, sem mover tudo o resto. Para deletar, é selecionar as coisas e apertar o botão delete do teclado. Aqui embaixo a gente tem a ferramenta texto, que vocês vão utilizar também. É só clicar nela e clicar em cima, fazer alguma coisa. Para editar a fonte, você dá um Ctrl A e vir nas ferramentas que a gente já configurou antes aqui em cima. Então, pode mudar a fonte aqui. E se quiser configurar espaçamento e outras coisas, é só vir em janela e habilitar as propriedades. Ai, não! Janelas. Meu Deus. Propriedades. Aí é só selecionar o texto e vai abrir assim. E editar cada cantinho. Então, editar o espaçamento da fonte, ou editar o tamanho, o alinhamento de parágrafo, etc. Pontuação, enfim. Do lado a gente tem a ferramenta linha. A ferramenta forma, que é esse quadradinho, que se você clicar e arrastar, ele faz um quadrado solto
mas se você apertar Shift, ele faz na proporção certinha. Outra coisa também que eu esqueci de falar é todas as ferramentas que tem essa setinha aqui embaixo, ela tem subferramentas. Então, aqui a forma, se você apertar o botão direito, ela tem outras pré-definições de formas. Então, tem o elipse, tem o polígono, que também dá para editar a quantidade de caminho do polígono. Eu acho que aqui. Não, é estrela. Tem a estrela também, que dá para fazer edição da quantidade de pontos da estrela. E a ferramenta que ele faz dessa forma aqui. Eu não vejo quase ninguém usando isso, mas enfim. Aqui do lado tem a ferramenta pincel, que se você utilizar os colchetes de fechar e abrir, ele vai aumentando ou diminuindo. Eu vou testar no chat aqui. Olha. Esse aqui ele diminui. Esse aqui ele aumenta. Que é para fazer formas soltas também. Geralmente é utilizado dentro da vetorização de arquivos. Tem a ferramenta Shaper, que é para você criar algum tipo de forma já bonitinha. Sem utilizar a mesa digitalizadora. É tipo a ferramenta do Procreate. Ô Silas, eu vou mostrar o Pathfinder já já, mas eu vou utilizar uma ferramenta muito melhor que o Pathfinder, que é o construtor de formas, que é o que eu utilizo geralmente. Aí daqui eu acho que uns 10 minutinhos chegar nessa parte. Mas eu vou falar do Pathfinder também. Do lado da ferramenta de Shaper tem a borracha, que é para apagar alguma forma, ela já fica dentro do padrão que já estava utilizado. Tem a de rotação, que ela vai rotacionar um elemento a partir de um ponto guia que você selecionar. Venho aqui na ferramenta, vou rotacionar, mas eu quero rotacionar com um ponto aqui, ó. Então eu venho e giro, ele fica rotacionando o ponto, não a forma em si do meio, sabe? É bem utilizado quando você vai fazer padrão dentro do Illustrator. Tem a ferramenta dimensionar, que mais uma vez é para você dimensionar uma forma a partir de um ponto e não a forma geral, sabe? Tipo, se eu dimensionar assim, ele vai dimensionar geral. Mas se eu vier na forma shape, na forma dimensionar, na verdade, ele vai dimensionar a partir do meu ponto de referência. Aqui tem a ferramenta largura, que eu vou pegar assim, acho que é mais fácil. Que ele vai dimensionar a largura de algum tipo de traçado. Também é bem utilizado dentro de vetorização de ilustração e de lettering. Então, eu posso pegar o mesmo formato de forma e dimensionar a linha dele do jeito que eu quiser. Eu acho que o pessoal utiliza muito para mangá, inclusive, isso aqui. Para fazer linha fina e linha grossa. Aqui tem a ferramenta perspectiva, que eu posso criar formas dentro de uma perspectiva específica e movendo ela. Eu acho que é mais fácil fazer aqui. Ele já fica o grid certinho da perspectiva. E para sair dela é só clicar nela de novo e vir aqui em cima e fechar. Tem a malha, que é o meu favorito, é a minha ferramenta favorita do Illustrator, porque ela me permite fazer grids dentro de uma forma.
Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu utilizo bastante para fazer ilustração em estilo mais pessoal, porque eu consigo fazer a pintura dentro direto da forma que eu quiser. Então, eu faço a minha forma específica, venho aqui na malha e eu posso fazer vários pontos. E dentro desses pontos, eu posso fazer edição de coloração, que eu venho na ferramenta aqui. Posso pôr uma cor, sei lá, vou pôr vermelho. E ele faz tipo um degradê, sabe, da cor. Gosto bastante disso aqui. As palminhas, eu não aguento. Fica bem bonitinho. Também vai depender do. Isso, ele simula um 3D bem vintage. Assim. Eu gosto bastante, meio anos 80. Eu gosto muito. E também dá pra deformar essa malha. Então posso. Aí. Porque tá branco no branco, então não dá pra ver. Mas eu posso sair deformando a minha malha, sabe? E fazer formas esquisitas. Gosto bastante dessa ferramenta. E dentro da malha posso fazer mais outras malhas. Então aí. Mudei minha forma. Vou editando minha malha. E posso colorindo mais ainda. Enfim, eu acho que é uma das melhores ferramentas dentro do Illustrator para poder desenvolver formas diferentes e fazer coloração dela dentro de um grid. Voltando para as outras ferramentas, tem a degradê, que você clica e depois clica dentro da forma. E é bom vir aqui ó, nas configurações da ferramenta selecionar o gradiente também. Depois disso, ela vai abrir essa ferramenta aqui, essa aba, onde eu acho interessante você fazer a configuração do tipo de degradê antes da utilização das cores. Eu acho que vocês não vão utilizar essa ferramenta no trabalho do press kit, porque fazer impressão com degradê é meio complicado. Mas, né, vamos aprender. Tem 3 ferramentas principais do degradê. Primeiro é a linear, que ela cria essa linha aqui e você vai poder fazer a colorização dentro de uma linha. E ela tem subferramentas dentro da ferramenta de degradê. Essa bolinha do meio, ela vai mudando o espaçamento de cada cor. E aqui também, se você clicar em cada cor, ela vai mudando o espaçamento. E também dá para girar. Você pode mexer aqui na paleta do lado. Ou você pode girar no quadradinho que tem aqui. Ó. Tem um quadradinho, se você clicar do lado, você pode fazer a rotação do degradê. Dentro da ferramenta também tem o gradiente em círculo e o gradiente em pontos, que é o meu favorito também. Que também é mais fácil de simular 3D. Gosto bastante aqui. Você vai clicando pontos e o ponto que você vai fazendo, ele vai colocando a cor de gradiente e mesclando automaticamente. Então você pode vir aqui, você pode aumentar também o qual essa cor vai ser presente no gradiente. Se clica aqui, ele aumenta. E ele já dá o dimensionamento, que ele já faz a compensação direta da coloração. Gosto bastante. Deixa eu mudar de coisa. Aqui a gente tem a conta-gotas, que é para selecionar um tipo de material utilizado. Outra ferramenta que eu gosto bastante para fazer repetição é a mesclar. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês já viram da internet alguns efeitos meio doidos assim de Illustrator, de mesclagem de forma. Mas a ferramenta mesclar, pensa nela como uma inteligência artificial boa. Ela pega 2 formas e ela vai mesclar essas formas de forma offline e fazer com que as duas sejam... Eu não sei nem explicar. Ela pega 2 formas, ela vai mesclar o formato das 2 formas
de uma forma muito bonita. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Fazer uma coisa bem aleatória aqui. Eu tô dando exemplos bem bestas, mas aí eu acho interessante que depois da monitoria, da explicação do Illustrator, vocês tentem abrir o programa de vocês e façam coisas aleatórias também, até para ter um tato com as ferramentas antes de começar a trabalhar. Eu percebo que as pessoas começam a pegar a ferramenta pela primeira vez, sem nunca ter utilizado nada, e se frustra por não ter um resultado muito bom, sendo que você não tem uma base para isso, sabe? Então é bom você entrar, forçar, fazer besteira mesmo, apagar. Essa é a hora de fazer besteira. Enfim, com duas ou mais formas prontas, eu vou até mudar a cor para ficar mais fácil de ver o efeito. Você vem aqui na mesclar, clica em uma forma, clica na outra. E, ó, ele junta as coisas. É muito bonito. E também dá para ser feito dimensionamento disso aqui. Tá, cliquei, fiz a junção dessas duas formas, mas eu quero que seja mais pertinho. Assim, você pode controlar a quantidade de repetição. Você aperta duas vezes. Aqui está em cor suave, então ele vai fazer a transição bem suave entre os efeitos. Mas você pode vir aqui, ó, em cor suave, etapas específicas. Ele está com 254 repetições. Mas se eu botar 400, ele fica mais junto. Se eu botar 800, você vai. Ó, vira quase uma coisa só, sabe? Enfim, o céu é o limite. Eu utilizo bastante para fazer adesivo. Então, tem aqui. Não é um fonte legal. Aqui, ó, faço a transição de cores, clico duas vezes, vou em etapas específicas e coloco a quantidade. Ele faz a sombrinha bonitinha, só vem por cima. A ferramenta é muito legal. É muito legal, é muito prática. Eu não aguento as reações. Vou botar reação também. Eu acho que a próxima ferramenta eu não vou nem explicar, que é pulverizar símbolos, que é você pegar algum tipo de elemento e espalhando ele. Então, aqui, pulverizar. Ai, tem que ser um símbolo. Enfim, vocês não vão usar isso não. Vou pular. A ferramenta gráfica em coluna também, ninguém usa isso para fazer gráfico. A ferramenta prancheta é muito importante essa, eu gosto bastante. Porque dentro de um arquivo, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui no meu computador, mas dentro de um arquivo no Illustrator, geralmente o que as pessoas fazem? Vou enviar uma identidade visual completa. Não é muito legal você enviar, tipo, frente do arquivo, frente da impressão em um arquivo, trás da impressão em outro arquivo, esquerda em outro arquivo, direita em outro arquivo. Para poder facilitar isso, a gente utiliza as pranchetas, que basicamente são vários arquivos dentro de um só. Em resumo, é isso. Eu vou tentar achar alguma coisa aqui, ó. Distrito. Alguma coisa que não me faça ter uma demissão do meu trabalho. Aqui. Não. Sai. Tô tentando achar algum arquivo que tenha várias pranchetas. Aqui, ó. Isso. Ó. Esse é o arquivo da identidade visual que a gente fez pro carnaval desse ano, lá da prefeitura. Aí, sabe que tem muita coisa aqui, ó? Tudo isso aqui é prancheta. Porque isso, quanto mais prancheta você cria, mais pesado fica o arquivo. Tem esse limite aqui, ó, do Illustrator. Você pode colocar pranchetas até encher isso tudo aqui, ó. Gente, tem muita camada. Ó,
isso aqui é uma prancheta, isso aqui é outra prancheta, porque quando eu for enviar para, exemplo, eu faço home office. Então, quando eu for enviar para outra pessoa que vai mexer nesse arquivo também, enfim, uma pessoa que vai fazer impressão das coisas do bloco da prefeitura lá em Recife. Eu não vou ficar enviando 200 arquivos para ela. Eu mando um só e tem tudo que ela vai precisar nesse arquivo. Então, aqui a gente tem a apresentação geral com o logo da prefeitura, moodboard, exemplo de aplicação no preto, exemplo do que a gente utilizou, preto e branco, utilização, o mascote, as tipografias, aplicação no colorido, outras aplicações, código de cor, os elementos, exemplos de como fazer a nossa bolsa, como fazer o impresso, como fazer para anunciar a atração, como fazer a impressão do leque, enfim. E também, na hora do salvamento desse arquivo em PDF, ele vai fazer um PDF só com diversas páginas. Então é muito importante vocês conseguirem colocar dentro do arquivo de vocês mais pranchetas. Obviamente, quanto mais prancheta, mais pesado, mas aí vai ser um arquivo só para tudo. Então facilita a sua vida e de todo mundo. Para fazer várias pranchetas, é só vir aqui na ferramenta prancheta. Você aperta Alt e Shift. Ai, não, você aperta Alt só. E arrasta. E ele vai fazer o que da prancheta no mesmo arquivo, do mesmo tamanho. Mas você pode também fazer utilização de diversos tamanhos de prancheta dentro do arquivo só. Então, é só vir aqui, ó, na ferramenta prancheta, você cria um formato aleatório, e aqui em cima você pode mudar. Botar 10 de largura e 15 de altura. Então, fingindo que aqui eu ia fazer um arquivo para impressão A4 e aqui um panfleto do mesmo arquivo. Então, dentro do arquivo só, eu tenho a versão dele. Eu tenho a versão dele para impressão em um tamanho A4, mas também eu tenho a versão para tamanho de panfleto. E vai estar tudo já em um arquivo só bem organizadinho, sabe? É muito importante saber isso, porque a Mari vai cobrar também que cada coisa de vocês estejam em um arquivo só. Então, aí, o ingresso precisa ter a impressão frente e verso e todas as facas de corte e detalhes de impressão em um arquivo só. Então, vai ter muitas pranchetas no arquivo de vocês. Mas a gente vai ensinando depois. Enfim, já passei por todas as ferramentas de o Sávio me deu uma ideia aqui no WhatsApp, peraí. A gente tem um arquivo que a gente utilizou, eu e o Sávio, e a Mirella, no nosso trabalho de design editorial, que foi o nosso zine, que a gente fez muitas pranchetas também. Vou tentar abrir para vocês. Um estante. Oh, meu Deus, por quê? Editorial. Ô, Sávio, eu acho que eu apaguei. Aqui eu apaguei não, tá aqui. No Illustrator, vocês não precisam se preocupar tanto, porque eu acho que os arquivos eles não pesam mais de 200 megas, 300 megas. É bem tranquilo. Agora, no Photoshop, é muito comum passar de gigas de arquivo. Eu geralmente trabalho com arquivo de 2, 3, 4, 5 gigas, em média. E é isso, gente. É só aceitar que vai ser um pouco mais pesado. Aqui, ó, esse foi o nosso trabalho de editorial. E a gente utilizou um monte de prancheta aqui, ó. Tem a linha de sangria, a faca de corte da impressão. Aí é frente, verso. E aqui são os detalhes especiais. Não sei se está assim também na hora de fazer o envio de arquivo para a Mari. Tem que ter o arquivo de frente, a impressão frente, a impressão verso. Se tiver faca de corte também. E
Tudo que precisar. Arquivo especial, põe dentro de um arquivo só, só de corte. Põe um arquivo só. Porque é mais fácil e mais correto de ter tudo já organizadinho, bonitinho. Enfim, está tudo organizado por pastas e é isso. Agora eu vou passar pela ferramenta que eu pulei, que é a Construtor de Formas e o Pathfinder. São duas ferramentas muito parecidas, mas eu prefiro o Construtor de Formas. Dentro do Illustrator, vindo aqui em janelas, tem a opção Pathfinder. Aqui, Pathfinder. Ou Shift Ctrl F9. Dentro da Pathfinder, você pode criar formas personalizadas. Então, pode juntar, pode cortar, pode fazer interseção. Eu não sei usar até hoje. Então, eu odeio essa ferramenta. Como utilizar essa? Não sei. Vou chutar agora. Ó, você vai fazer duas formas ou mais. E dentro daqui, ó, tem essas opções de modo de forma. Que a gente é chutar. Você pode juntar as formas. Todos juntam? Não, você pode juntar as formas em uma coisa só. Pode cortar. Pode fazer a interseção dela. Fazer a interseção cruzada, que no caso ele cortou de dentro. E tem outras opções. Eu acho muito trabalhoso utilizar o Pathfinder. E eu nunca vi realmente ninguém utilizar isso aqui fora do YouTube, gente. Eu acho um mico. O que vocês podem usar é o construtor de formas. Que ele é super utilizado dentro, principalmente, da criação de identidade visual. Então, vocês vêm aqui, ó. Essa ferramenta aqui. E o que você faz é seleciona as suas formas, vem no construtor de forma e vai juntando elas. Eu acho muito mais usual e muito mais prático. Porque eu estou vendo o que eu estou fazendo. E se eu apertar Alt, ele deleta a forma de dentro. Deixa eu botar cores. Tá tudo muito preto no branco. Ó. Rosa e aqui verde. Você seleciona as formas, vem no construtor de formas. Se eu só clique, se eu só clique e arrasto, ele junta tudo. E eu posso selecionar, vou juntar só isso aqui e aqui eu vou juntar isso aqui. Ou eu vou juntar isso aqui e isso aqui é outra coisa separada. Ou eu vou cortar isso aqui, eu vou cortar isso aqui e junto isso. Sabe? Eu acho muito mais usual essa ferramenta do que o Pathfinder. Para finalizar as formas rápidas, e aí eu vou abrir sessão para quem quiser tirar dúvida, eu vou fazer o exemplo de como fazer vetorização de uma tipografia e fechamento de arquivo, que são duas coisas que a Mari pede para fazer antes de enviar o arquivo para ela. Se vocês utilizarem algum tipo de tipografia dentro do material de vocês, é muito comum se eu vou enviar para o Sávio esse arquivo, mas o Sávio não tem essa fonte. Então, essa fonte vai ter que entrar de algum jeito. Ou ele vai baixar lá, ou eu vou enviar para ele, ou eu vou enviar essa fonte já vetorizada. E para fazer isso, quer 2 cliques. Você clica aqui na fonte. Quando tiver tudo finalizado já, vem em objeto, expandir e dar um OK. Agora, essa fonte virou um vetor. Ela não está mais estável, então eu posso puxar essa fonte aqui, ó. Ai. Posso editar ela, ou posso enviar sem perder a qualidade dela e não precisar mandar o arquivo para outra pessoa. Tem duas facilidades isso aqui. Ou, se vocês não quiserem fechar o arquivo dessa forma, na tipografia, vocês podem fazer essa etapa aqui. Que, na verdade, é primordial. Então, é bom anotar, tirar foto, alguma coisa assim. E depois eu vou ver de falar com o Sávio de mandar um arquivo de fechação de arquivo para vocês. Que é... Vamos fingir que eu finalizei meu arquivo aqui. Deixa eu abrir alguma coisa. Nossa, isso é uma coisa bem levezinha.
Esse aqui. Tá. Fiz meu arquivo, tudo bonitinho, acabei e vou enviar. Como eu faço para enviar? Você vem em arquivo, pacote, seleciona o local de salvamento do arquivo, vou botar a minha área de trabalho, salvar. Vou colocar o nome da pasta, então, caderneta, vacina, prefeitura de Maceió. Na dúvida, seleciona tudo. Nem lê nada, só seleciona tudo. E vem em pacote. Não, mostrar novamente, ok. Mostrar pacote. Quando eu salvo meu arquivo assim, ele vai salvar uma versão em Illustrator, vai salvar uma versão em texto. Então, se eu clicar, ele mostra tudo. Ó, nome do arquivo, modo de cor que eu utilizei CMYK, perfil de cor, a quantidade de pontos que eu utilizei, a dimensão das pranchetas, modo de imagem, realçamento de fonte, glifos, simulação de papel, enfim, tudo ele mostra. O tipo de fonte que eu utilizei, da onde ela é. Então, eu utilizei uma fonte chamada BD Fonts, da Adobe Fonts. Tá tudo bonitinho aqui. Outras fontes que eu utilizei, fontes incorporadas, vínculos, imagens separadas, tudo. E também ele manda fontes. Então, tudo que eu utilizei já está aqui mandado. Então, quando eu for enviar para a professora ou para algum, enfim, algum fornecedor, alguma pessoa que não seja eu ou um amigo meu, é interessante salvar em pacote, porque não vai ter dentro da disciplina. Você não vai perder pontuação por ter esquecido de enviar uma foto ou uma fonte, mas no mercado de trabalho vocês não vão ter uma pessoa enchendo o saco de vocês, de ai, faltou mandar a fonte, ou faltou mandar a imagem, ou o arquivo está com problema, porque aqui o Illustrator, ele já salva tudo que você utilizou separado. É basicamente isso, gente. Não tem mais nenhuma ferramenta base para mostrar para vocês, porque, como eu falei inicialmente, não faz sentido a gente mostrar um monte de efeitos aqui se vocês não forem usar. Então, o básico do básico é isso, para fazer criação de arquivo e utilização de formas. E o mais, eu vou deixar um espaço aberto para quem quiser, tipo, vi uma coisa na internet, queria reproduzir, sabe como faz, ou tem dúvida em algum tipo de efeito. E vocês podem falar com a gente no WhatsApp também para tirar dúvida. É isso, vou deixar um tempinho aberto se você tirar alguma dúvida específica, ou baixar o Illustrator por aqui mesmo. Gente, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, mas a Amanda também escreveu aqui no chat. Deixa eu ver aqui. A Amanda falou assim: e se for enviar para a gráfica ou para o cliente, qual é o formato certo? Tá, geralmente quando eu envio para algum cliente ou gráfica, depende muito do arquivo. Deixa eu mostrar alguma coisa que eu tenho. Mas geralmente eu mando um arquivo em Illustrator, um arquivo em PDF e um arquivo em imagem. E se você for enviar algum tipo de ilustração, ou é porque depende muito do que for enviar, sei lá, em convite. Tá, eu tenho esse convite aqui da prefeitura, na identidade deles, bem simples, que eles vão imprimir. Então, eu venho aqui em arquivo, exportar para a tela. Aqui eu faço meu fechamento de arquivo para enviar para algum tipo de pessoa, cliente, gráfica, etc. Geralmente eu seleciono aqui em PNG, que é um arquivo de imagem base, que a pessoa poder utilizar. Adiciono outra escala, mando um PDF e tá ótimo. Esse é o básico do básico, para enviar para algum tipo de cliente ou gráfico. E aqui já pode vir exportar pranchetas.
ele vai fazer um arquivo em PNG, em PDF, e eu mando também um arquivo especial em Illustrator. Se você vai mandar para alguma gráfica específica, geralmente eles pedem um PDF formatado. Para fazer isso, eu vim em arquivo, imprimir, e aqui eu vou configurar. Eu acho que eu vou fechar isso aqui para vocês no Zine. Deixa eu ver. Ó. Esse foi o nosso arquivo que a gente utilizou para editorial. E a... Esse foi o arquivo que a gente mandou para editorial e a gente precisava fechar ele com marca de corte, sangria, tudo. Para fechar isso é um pouco mais difícil, mas é o formato padrão de gráfica. Vou enviar para uma gráfica, geralmente faço isso, para imprimir esse arquivo em PDF, que é arquivo, imprimir, venho aqui na impressora e coloco print para PDF, para fazer um PDF. Para definições, põe personalizar, que é fazer uma coisa nova. Quantidade de cópias, uma, que eu vou fazer só uma impressão para PDF. Prancheta, todas. Tamanho da mídia, eu posso fazer o ajuste. Geralmente eu ponho definida pelo driver, orientação automática, todas as camadas, e na escala ele vem não dimensionado, padrão. Eu ponho alinhar a página, e aqui está configurado. Agora eu tenho que fazer a saída e a marca de sangria. Que vem marca de sangrias. E na dúvida, mais uma vez, ponho todas. Vem aqui e ponho todas as marcas de sangrias. Porque ele vai subir já marca de corte, marca de impressão, nome, tudo bonitinho. Teste de cor também. Enfim. Aqui está tudo certo. Vem saída. Tá certo. Gráficos ok. Gerenciamento de cores. Você pode perguntar pela gráfica qual eles aceitam. Geralmente eu ponho sRGB, mas aí depende muito da gráfica. É bom você perguntar, olha, geralmente você utiliza qual tipo de perfil de impressão, mas essa aqui base geralmente funciona. Em avançado, eu não ponho nada de resumo, nada. Venho aqui, põe imprimir, ele prepara o arquivo, pergunta onde eu vou salvar, e eu salvo ele. Aí, Zine, teste. Essa é a forma de mandar para a gráfica. Com tudo bonitinho. Se você quiser mandar sem faca de corte, sem nada, é só vir em arquivo, salvar como. Se você vai mandar para um cliente, sei lá, fez uma ilustração e ele vai imprimir em casa. E não quer faca de corte. É só vir tipo, em arquivo, salvar como, põe o nome do arquivo e põe a dor do PDF. Zine teste sem marca. E dou um ok, salvar PDF. Aí aqui eu vou mostrar os dois exemplos. O que eu salvei com faca de corte e o sem faca de corte. Cadê? Vídeo teste. O que a gente salvou agora, sem faca de corte, ele entra assim, ó. Eu vou deixar o outro abrindo, né? Porque nossa demora. Ele entra no arquivo cruzão, lá do Illustrator, igual a gente fica vendo aqui. O que a gente visualiza aqui, ele salva. Sem nenhuma pré-definição de gráfica. Já o arquivo que a gente configurou, ele sobe assim. Então tem teste de cor aqui do lado, teste de cor do outro lado para fazer o calibramento da impressora e sair a cor bonitinha. Teste de cor preto e branco também, o preto sai bonito, o branco também, o cinza também. Ele já põe automático a linha de corte, então eu ponho uma régua aqui em cima, ponho uma régua daqui e aqui já corto do tamanho correto. E aqui também, ó, já corto do tamanho correto. Obviamente, ele vai fazer uma compensação. Então, eu fiz esse arquivo em A4. E como eu vou imprimir em A4,
ele vai ficar um tamanho um pouco menor que isso. Mas já é esperado, sabe? Porque eu vou cortar essa página. Se você não quiser fazer que fique o tamanho menor, você pode fazer um A4 e imprimir um tamanho maior, imprimir um A3. Mas aí você vai gastar papel e dinheiro com isso. Depende muito do arquivo que você está fazendo e para onde isso vai. Mas se você quer, tipo, fiz o arquivo em A4, eu quero que quando eu corte, ele fique em tamanho A4. Então, eu configuro para imprimir um A3. Se eu não tenho esse problema, eu posso imprimir um A4 mesmo e ele vai perder mais ou menos meio centímetro de cada lado. É só cortar e finalizar. Eu tenho. Sabe, tu tem vídeo. Eu acho que tem no meu Instagram. E como ficou o arquivo final, peraí. Vídeo dele aberto ou fechado? Do Zine, mas eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho É só ver a internet funcionar. So now you for friends. Esse Zine foi entregue quando, hein? Não, foi em fevereiro, eu acho. Achei. Esse aqui foi o nosso arquivo que a gente utilizou para imprimir. A gente cortou aqui nas linhas e fez a impressão. E depois da montagem ele ficou assim, ó. Tá vendo que não tem bordas brancas aqui, porque a gente utilizou a cor total. Tem borda branca do papel, mas não tem borda branca de ter sido impresso em um tamanho maior. Impressão no verso. Fica tudo bonitinho depois de impresso. Parte especial de impressão e arquivo fechado. É assim que você envia um arquivo, geralmente para um cliente ou para uma gráfica. Mais alguma dúvida? Deu para entender, Mabel? Ou falei demais? Geralmente eu falo demais. Uma dica é deixar especificado no nome da prancheta o que é frente, o que é verso e alguma coisa específica. Isso. Principalmente quando for alguma coisa com muitas pranchetas. Quando você vai fechar muitas coisas. Deixa eu ver se tem um exemplo isso aqui. Acho que eu tenho. Quando você vai fazer um arquivo com muitas pranchetas, você pode organizar ele por nome. Então, fechar. Ignorar. E a gente não mandou assim, não, sabe? Mas. Dentro das pranchetas, você pode organizar por nome. Fica mais fácil. Então, clica 2 vezes, frente. Verso. Especiais. Então, tá tudo organizadinho, sabe? Quando outra pessoa for abrir e ela quiser ver onde é o verso e não precisar ficar chutando onde é a frente é o verso, sabe aqui? Fica 2 vezes, esse é o verso. 2 vezes, esse é a frente. Mais alguma dúvida que vocês têm do Illustrator? Se eu usar uma fonte não autoral de base, mas modificá-la completamente, né? Posso ser. Olha, esse ponto de direitos autorais é meio complicado, mas se você vai fazer a alteração de um trabalho de outra pessoa, de fato, ela vai poder ainda tipo, acessar direitos autorais se você fizer modificação. Porque, exemplo, eu não ia gostar de ter um trabalho meu modificado por você e você receber uma grana por isso, sabe? Sem me pagar. Depende muito do criador, mas na dúvida, faz lettering, ou acredita, ou paga a fonte, ou usa a fonte gratuita. Na dúvida, sempre acredita e paga, ou paga a pessoa. Ou usa coisa de graça. Eu tenho aqui esse site aqui que eu gosto. É esse? Não, é esse. É o Velvet Type, que ele tem fontes esquisitas gratuitas. Se quiser utilizar. Um monte de fonte legal, que é open to use. Então você pode usar tudo aqui sem ser processado. Oi?
Ai, que arraso essas plantas, adorei. É um arraso. Eu amo essa aqui, ó. E é tudo de graça. Eu vou mandar lá no WhatsApp pra vocês. Eu vou mandar lá no WhatsApp, Silas. Eu. Ô, Sábio, tu ia falar, tu levantou a mão. Eu apertei sem querer. Esbarrei no celular Oi? aqui. Eu apertei sem querer na mão. Gente, volto em 2 minutos. Só vou acender a luz, porque tá tudo escuro aqui em casa. E eu tô sozinho, então. Mas eu quando. Voltei. Ah, o site é todo esquisito. Eu fiz um curso da Giovanna Cianelli e eu tenho um monte de coisa aqui. Depois eu posso selecionar para mandar para vocês. Então tem página de referências, tem um monte de coisa aqui. Vou mandar para vocês depois. Tenho uma coisa importante também que eu falei no. A gente estava falando na outra monitoria do período passado, é para vocês lembrarem também de consumir coisas. Então, não é que vocês não vão ter um trabalho bom sem consumir, mas é bem interessante que a partir do consumo que vocês gostam, vocês desenvolverem o trabalho de vocês. Porque, pelo menos, até mesmo na minha turma, a gente teve um problema em design editorial, porque as pessoas não tinham referência do que fazer. Então, tira muita coisa da cabeça de aí, quero fazer uma música tal em design, mas não tenho referência nenhuma. Como eu faço? Spoiler, você não faz. Então vai, sei lá, vai ver um filmezinho, gente, vai ver uma série, vai pesquisar no. Nem tanto no Pinterest. O Pinterest é legal, é uma etapa inicial. Olha o Behance. Não sei se vocês conhecem já, acho que a maioria sim, mas tem um perfil, tem um site da própria Adobe chamado Behance. E o Behance, ele tem trabalhos reais de outras pessoas. Você pode vir aqui, você pode navegar, você pode ver o que as pessoas fizeram. E referência é diferente de plágio. Plágio é crime, gente. Não plagie o trabalho das pessoas. Mas referência é, nossa, isso aqui, ai, gostei muito de como essa pessoa utilizou as cores aqui. Posso usar no meu também? Essa bagunça de cor? É legal. Nossa, nesse trabalho aqui tem muitas formas diferentes. É interessante também ter esse trabalho de pesquisa na hora de desenvolver o próprio trabalho de vocês. Senão fica uma coisa sem graça e feia, gente. É a real, fica feio. E não é nem feio porque você não sabe fazer. É feio porque você não tem uma carga de referência para poder desenvolver isso. E referência pode ser tudo. Tudo, tudo. Pode ser música, pode ser série, pode você sair, tipo, e ver coisas na rua. As minhas referências eu pego na rua. Ah, eu tô andando, vejo um ladrilho bonito, tiro foto. Ah, eu tô andando, vejo uma coisa bonita, tiro foto. E aí você vai montando coisas que vão contribuir para o desenvolvimento estético de vocês. É isso, é mais uma dica mesmo pessoal do que desenvolvimento de coisa para o trabalho em si. Porque senão fica xoxo. No futuro, vocês vão ter que fazer assim uma página do Behance de vocês. Isso aqui é a página principal de portfólio. Então, essa é a página inicial que vocês podem pesquisar trabalho de outras pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, tem uma coisa muito legal aqui que eu gosto, que é o trabalho de BTS.
que é qual álbum? É o Map of Soul. Em que lugar eu ia achar o trabalho de BTS completo, de referência, sem ser aqui no Behance, sabe? Em nenhum lugar. Os designers oficiais pegaram, fizeram o álbum completo e disponibilizou, como foi feito. Os grids do álbum Persona, linhas, impressão, todo o editorial, mata seu, ó, todo o gridline do projeto. É muito interessante porque você consegue ver como as pessoas constroem o trabalho delas e também pegar isso para o seu trabalho. A aplicação, é tudo muito bonito. E é uma coisa muito real, sabe? Uma pessoa fez aqui e ela teve a. Obviamente, ela postou porque ela quer pro portfólio dela, mas eu não acho que você acharia isso aqui um material tão rico em outro lugar, sabe? E eu acho que pelo menos o pessoal do BTS, os designers deles, eles colocam todos os projetos aqui. Tem uns fan-made também, mas os mais visualizados são os oficiais. Tem a Paula Actress, que eu gosto muito dela. Pessoas. Ela é Também diva. ela é todo ela. E tem Mata. todo o processo projetual. Tipo, eu acho que se você já foi na leitura, você já viu essa agendinha aqui. Que estava na programação esses dias lá na leitura. E, tipo, a própria designer que fez postou o processo dela, como foi impresso, desenvolvido. Enfim, gente, eu acho que não tem mais dúvidas. A gente vai fechar a monitoria. E eu acho que na próxima, vocês preferem ter. O Almanac Tudo é assim também, Silas. Foi ela que fez. Vocês preferem a próxima monitoria só Photoshop ou Photoshop e Procreate, para quem usa Procreate? Eu acho Photoshop melhor só do que ter Procreate. Por mim, só Photoshop. Só Só Photoshop, Photoshop né? mesmo. Se quiserem falar do Clip Studio. Clip Studio. Pronto, aí. Não, gente, Clip Studio ninguém usa, não. O site de fontes eu mandei lá no Photoshop para Emily, a Photoshop. A gente tava falando hoje que não ia ter Photoshop para Photoshop, mas a próxima monitoria tem. E não vai ser comigo, vai ser com o Sávio. Ação de Photoshop. Pode falar, Silas. Tem como usar o Procreate no Windows ou no celular normal? Não, o Procreate é só para dispositivo móvel. Mas Android, tipo, iPhone, eu pensei que era só para iPad. É só para iOS, o Procreate. Ah, tá. Valeu. Mas é porque eu vi muita gente na turma de vocês utilizando o Procreate, né? Aí eu queria saber. Mas a gente faz só no Photoshop mesmo. É isso, gente. Se não tem mais dúvidas, tchau. É o site de fonte, tá lá no grupo. Eu vou entrar em contato com vocês depois pelo grupo pra gente ver a questão da próxima monitoria. Porque hoje não ia dar tempo, né? Não ia dar 7 horas aqui e tá na monitoria também. Sendo sincero, gente, eu gosto da monitoria presencial, porque dá para botar vocês para fazer coisa. E eu acho que o contato mesmo de, tá certo, tá errado, faz assim, puxa assim, é diferente. Porque tem uma atenção maior com o desenvolvimento do projeto, porque tá aqui falando, sabe? Eu acho que o presencial ia render muito mais. Mas, infelizmente, o horário de vocês não bate e não tem laboratório para isso. No laboratório, a gente tem segunda-feira de manhã, se alguém quisesse ir. Segunda de manhã é a pedida.
Esse é realmente, esse é o meu medo. Tipo, aí eu vou lá, mas aí vocês vão. Mas era porque era GD, rapaz. É, se for para Eu também, Photoshop, eu acho que o pessoal Aí vai. vai ter 4 pessoas agora. Que Aí ódio. eu também vou teria lá uma lista antes também, né? de 3 a C4. E também teria uma Mas lista antes, no, né? Eu pe- não ia, pelo menos eu não ia, não. Se não tivesse ninguém, não ia ter no uma período tutoria. passado, a de Illustrator deu 15 pessoas e a de Photoshop foi online. E deu tipo umas. A de Illustrator foi presencial. Deu 15 pessoas e a de Photoshop deu umas 25. Não, deu a turma quase toda, né? E foi assim, foi um sábado, não foi sábado. A de Photoshop. Depois a gente pegou um dia fora da semana, porque também não encaixava. Era só pra ver se vocês estão assim. A gente tem que conversar ainda a Então, data do ver. É a bom gente que pode já pegar um sábado também. começar a press kit. Ah, não, mas falando do negócio de 3 pessoas, eu acho que também é senso, né? Tipo, se o pessoal vai faltar, é bom avisar que vai faltar. Porque, tipo, não é como se esse trabalho aqui que a gente tá fazendo fosse uma coisa obrigatória. É tipo uma coisa a mais. E eu, pelo menos, eu sabe, a gente acha que, como a gente não teve essa oportunidade de alguém ensinando pra gente o básico, eu queria ter tido isso, sabe? Também. Então vamos fazer isso. Mas aí, se ninguém quiser também, a gente pode só dormir, né? Dormir, chegar lá meio-dia. Por isso, sempre a gente atende o horário de vocês. Pá, vocês podem? Ok, vocês não podem, ok. Mas aí, quando vocês puderem, a gente vai estar disponível para isso. Eu acho que no sábado seria online, meu bro. Sábado Acho não mais falo, fácil. não. A gente faz sábado online. Sábado não falo. Eu acho que sábado não falo, nem tem ninguém da Olha, FAO. eu não vou não para o falo sábado, viu? Eu acho que a FAO nem tem secretaria aberta, eu acho, no sábado. Tá, é doida. Essa Mabel. Tá, é doida. Ah, deixa eu tirar minha tela. Ah, a gente acabou já. Vou expulsar todo mundo daqui.